sobre alma, né? Na última aula a gente falou sobre 3 tipos de pessoas, 3 perfis de pessoas que a gente encontra numa igreja local, né? A gente falou de Gaio, Diótrefes e Demétrio. E a gente tem ali como uma referência de um mau exemplo, né, de um mau comportamento, de uma alma não curada, o Diótrefes, né, que é egoísta, ele defendia o posto dele, dava mais importância ao que é aparente, ao posto, ao poder que ele tinha como líder da igreja, e para fazer valer essa sua posição, ele fazia de tudo, mentia, caluniava, enfim, tramava por trás, proibia os irmãos de receber os irmãos que o apóstolo João tinha recomendado que fossem acolhidos, né? Então, a gente tem um mau exemplo de Diótrefes, mesmo sendo líder da igreja, alguém carnal, com muitos problemas de alma, né? E a gente ficou hoje entrar um pouquinho na questão da cura da alma. A cura da alma, a gente costuma usar essa expressão, mas na verdade, a cura da alma nada mais é do que a santificação da alma, né? Então a gente precisa entender um pouquinho como funciona isso. Então eu queria, para a gente começar hoje, a gente vai primeiro entender como que o ser humano ele é, a estrutura desse ser humano, como Deus nos fez, qual é o propósito de Deus para nós e como essa santificação vai chegar na nossa alma, né? Então, se você puder abrir sua Bíblia, não está aí na apostila, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, Romanos, capítulo 8, a gente vai ler um versículo só, que diz assim, Romanos, deixa eu anotar aqui, se você quiser anotar aí a caneta depois, deixa eu só pegar uma caneta, melhorzinho. Romanos, capítulo 8, versículo 29, ok? Aqui diz assim, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o propósito de Deus é que nós sejamos formatados ou conformes à imagem de Jesus. Então, o grande propósito de Deus, a obra de Deus na nossa vida, é que a gente venha ser a imagem de Jesus, parecido com Jesus. Tudo bem? E como que isso acontece? Como que a gente se torna parecido com Jesus? Tem mais gente chegando? Como que a gente se torna parecido com Jesus? Através da santificação. Posso apagar aqui? Não vou sentar primeiro porque eu vou falar mais agora. Então a gente se torna parecido com Jesus através da santificação. E para a gente entender essa santificação, para a gente entender a santificação, como ela acontece na nossa vida, a gente tem que entender como que a gente é formado, como Deus nos fez. Amém? Então vamos lá. Agora na sua apostila você pode abrir. Em 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim, ó: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, a santificação total do indivíduo, ou seja, para que eles venham se tornar a imagem de Jesus, passa por 3 dimensões
dimensões da existência humana. Qual que é? Espírito, alma e corpo. Então, para que nós sejamos formatados e cheguemos a ser conforme a imagem de Jesus, nós precisamos ser santificados no espírito, na alma e no corpo. E é exatamente nessa ordem. Esse trio aqui, essa composição que nós temos, nós chamamos de tricotomia humana, ou tricotomia do homem. São as três dimensões da existência do homem: espírito, alma e corpo. Tudo bem até aqui? Nessa ordem, você pode ver na apostila aí. Então, como que funciona cada parte? Vou dividir aqui. O espírito, o nosso espírito, primeiro eu quero dizer para vocês que nós temos duas partes invisíveis ou imateriais, que são o espírito e a alma. A gente não vê, não é palpável. E uma material, que é o corpo. O corpo é físico, é material. Então nós temos duas partes imateriais e uma parte material. Cada uma dessas partes se relaciona com alguma coisa. Então o nosso espírito se relaciona com o divino, com Deus. A nossa alma se relaciona com o homem. E o nosso corpo se relaciona com a matéria. Tudo bem? Então, o nosso espírito se conecta com o Espírito de Deus, se conecta com Deus. A nossa alma se conecta com as pessoas, nas relações, nos sentimentos, nas emoções, amor, ódio, ira. A alma se conecta no horizontal aqui e o corpo toca a matéria. Entendeu? Então, o ser humano é dividido nessas três dimensões. E aqui que a gente começa a diferenciar salvos e não salvos. Então, Deus fez o homem espírito, alma e corpo, a sua imagem e semelhança. Quando o homem pecou, o que aconteceu? Isso aqui ficou separado de Deus, não mais se relaciona com Deus. O homem está separado de Deus, ok? Porque essa é a parte que se relaciona com Deus. Então na Bíblia, você vai ver muito a expressão, principalmente do apóstolo Paulo, dizendo de homens espirituais ou homens carnais, ou homem natural. O que é o homem natural? É o homem que nasceu em pecado, com seu espírito separado de Deus. Então, ele está com a alma ativa e o corpo. Então ele é um homem natural ou carnal. E se ele nasce já em pecado e passa a vida inteira assim, só com essas duas partes ativas, ele não é salvo. Entende? A salvação começa sempre no espírito. Então, na verdade, o homem natural ou carnal, ele está com o espírito morto. A questão é que morte na Bíblia nunca é aniquilação ou deixar de existir. Morte, em todos os sentidos, sempre é separação. Tudo bem? Mesmo o homem, quando morre, a gente não deixa de existir, a gente só se separa. O que é a morte física? É o corpo e a alma que se separam. Sim? O que é a ressurreição? Corpo e alma juntar de novo. E a ressurreição final da vida eterna é corpo, alma e espírito junto. Então, em qualquer que seja o sentido, nunca a morte significa deixar de existir ou aniquilação. Significa separação. Ok? Então, quando diz que o espírito do homem está morto, na verdade esse espírito está separado de Deus. Deus não conhece, não vê, não visita, não habita nele. Tudo bem até aqui? Então, como começa a santificação do indivíduo? Começa no, como a gente viu em 1 Tessalonicenses 5:23, começa no
Está aí na sua apostila, ok? Como que é essa santificação? Ela é imediata, instantânea, invisível e monérgica. Eu escrevi aí. Como é isso? Aqui eu coloquei uma palavra que quase acho que vocês nunca ouviram, alguns, acho que o Cledir já ouviu porque ele é um estudioso. Duas palavras, se você quiser escrever aí, ó, são monergismo e sinergismo. Vocês vão ver essas duas palavras aí. O que significa cada uma? Monergismo é alguma coisa que Deus faz sozinho. Melhor vocês escreverem primeiro. Sinergismo. Desculpa pela minha caligrafia, que a pressa não ajuda. Então, o que significa monergismo? Significa que Deus faz algo sozinho, Ele realiza algo sem pedir para ninguém, sem precisar de ajuda de ninguém, Ele faz sozinho. E o que é sinergismo? É quando Deus faz alguma coisa e recebe a cooperação do homem, Deus e o homem fazendo junto. Deu para entender? Então, o monergismo Deus faz sozinho. Sinergismo, Deus faz com o homem cooperando com Ele, ou Deus cooperando com o homem. Tudo bem? Então, a primeira santificação, que é no Espírito, ela é monérgica. Por quê? Porque Deus faz sozinho. Quer ver? Efésios capítulo 2, versículo 1. Está aí. E vos vivificou, estando mortos em vossas ofensas e... Ou seja, você concorda que se alguém está separado, morto, separado de Deus, ele não pode ajudar Deus? Morto não ajuda ninguém. Pelo contrário, dá trabalho, né? Por isso que quando alguém dá trabalho, a gente fala, é Deus um morto. Não é isso que a gente diz? Entenderam? Então, vos vivificou. Aí não está dizendo, ó, o homem cooperou, não. Deus vivificou. Pegou alguém morto e trouxe ele de volta à vida. Ou seja, Deus, pela vontade dele, soberania dele, novamente ativa o espírito de um homem e conecta a ele. Isso é instantâneo, a gente não vê. Toda obra depois que a pessoa se arrepende, converte e começa a santificar, é uma obra posterior. Ele primeiro tem que ser vivificado, tem que estar vivo para fazer todo o resto. É uma obra que começa em Deus. Então a santificação começa em Deus e a gente vai descobrir que ela termina em Deus. É por isso que diz assim: aquele que começou em vocês a boa obra, a santificação é a boa obra, ele mesmo vai terminar, completar. Então a santificação do espírito, da alma e do corpo, para que a gente se torne irrepreensível até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que significa se tornar a imagem de Jesus, é uma obra que começa em Deus e termina em Deus. Tudo bem? Então, essa primeira parte, quando o espírito de alguém é vivificado, a gente chama de novo nascimento, ou regeneração, ou seja, foi gerado de novo, ou justificado. Ele se tornou filho de Deus pela vontade de Deus. Ele foi inserido no corpo. Então a gente chama essa santificação do espírito de posicional. A gente já falou disso aqui a aula passada, posição em Cristo. Tudo bem? Você foi ligado a Cristo, você passa a estar nele, porque o teu espírito novamente foi ligado a Deus. Então, essa santificação é posicional. O que essa santificação significa? Significa que você está livre da pena do pecado. Não está dizendo que você não peca mais. Você está livre da pena do pecado, se você quiser escrever isso aí, ou da lei do pecado. Qual é a lei do pecado? Condenar. Essa é a pena do pecado. Pecou é morte. Pecou, está condenado. Então, quando o seu espírito é ligado, né, você passa a estar em Cristo, você está livre da pena do pecado. É por isso que tem lá o texto: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que agora ele é uma nova criatura, gerada de novo, regenerada, nascida da água e do Espírito. Então, essa é
é o primeiro nível de santificação. É isso que a gente chama de salvação. Vou dar um exemplo desse tipo de santificação aqui. O ladrão da cruz, certo? Ele foi impelido pelo Espírito, reconheceu Jesus. Deu tempo dele passar pelos processos da alma de santificação e tudo mais? Não. Mas naquele mesmo dia ele esteve no paraíso, porque o que começou a obra terminou. Então essa é a primeira e mais importante ação. Começa em Deus. Deus gera no cidadão fé para crer, e o cidadão então passa a crer e passa a receber a vida de Deus através do Espírito Santo da palavra. Ele começa a ser moldado nas outras dimensões da sua existência. Mas a primeira santificação é no Espírito, ela é posicional. Tem outro texto aí, ó, que diz isso, ó, que ela é instantânea, imediata, invisível e é monérgica, ou seja, é Deus que faz, ó. Efésios 2, 5 e 6. Estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, no momento que o cidadão recebe no Espírito a vida de Deus, ele passa a estar em Cristo, assentado nas regiões celestiais. Tudo bem? Posicional, santificação posicional. Monérgica depende de Deus, é instantânea, a gente não sabe quando acontece, como acontece, a gente não tem esses detalhes, mas é assim que funciona. O que é a santificação da alma? É que quando o Espírito salva a pessoa, não fica só na esfera do Espírito. Deus vai trabalhar a santificação plena e total do indivíduo. Então vai descer para uma segunda dimensão da existência. Qual é? A nossa alma, certo? É o que muita igreja chama de libertação no interior. É o Espírito Santo que salvou-nos, nos vivificou, passa agora a uma nova dimensão da nossa existência, a alma. E essa santificação, diferente da primeira, ela não é posicional, ela é processual. É um processo, não é imediato, tá? Então ela é experimental, ela é construtiva, tá? E geralmente ela dura até o fim da nossa vida. Ok? E ela tem uma diferença em relação a essa aqui. Ela não é monérgica, ela é sinérgica. Aqui na santificação da alma, o homem coopera com Deus. Você faz alguma coisa para se santificar. Tudo bem, gente? Vocês estão acompanhando? Então vamos lá. Ó, Romanos 12, 2. Isso aqui é uma exortação para que a gente possa interagir, reagir e cooperar com Deus na santificação da nossa alma, da nossa mente. Ó, Romanos 12, 2. E não sedes conformados com este mundo, ou seja, não se conforme com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aqui há um apelo para que o homem reaja também, coopere nessa santificação. Não se conformar com o mundo, não está conformado, e buscar a renovação do entendimento, né? E como que ele faz isso? João diz que é buscando a palavra. Ó, João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a santificação da alma é um processo sinérgico, que o homem coopera com Deus, mas ele só pode fazer isso buscando a palavra. Tudo bem, gente, até aqui? E o que é a alma? A alma é a mente, é o coração, é as emoções, os sentimentos, as lembranças, as vontades, as decisões. Tá? E por fim, a gente vai para quando o Espírito ele invade a alma, começa a governar a alma, ele desce para o corpo também. E o corpo tem duas fases. A primeira fase também é processual, é processo, é cotidiano, tá? É construtivo, é uma construção diária. E na primeira fase aqui do corpo, ela é sinérgica. Ou seja, o homem cooperando com Deus. Vocês querem ver? Então vamos lá. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos,
apresentar o seu corpo físico, separado, santificado para Deus, e isso é um culto racional. E aí Colossenses 3 e 5 fala assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. E como você mortifica isso? Não dá vazão à fornicação, à impureza, à afeição desordenada, à vil concupiscência, à avareza, enfim. Começa a falar de manifestações da carne. Então se você usava a mão para brigar, hoje você usa a mão para abençoar. Você usava a boca para murmurar, hoje você usa a boca para glorificar. Então você usa os seus membros para a glória de Deus. Então é uma ação que você coopera nessa santificação do corpo com Deus, sim? Ok? Então essa primeira fase, ela é sinérgica. Mas a última e decisiva fase, ela também é monérgica. Assim como começou sozinho em Deus, termina sozinho em Deus. A monérgica é uma coisa que depende só de Deus, é Deus que faz. E é o que a gente chama de glorificação do corpo. O que está lá? 1 Coríntios 15, 52. Aqui depende, é também instantânea, final e definitiva do corpo. Diz assim, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista de imortalidade. Ou seja, nós temos como ajudar Deus para ressuscitar com o corpo glorificado? Não, é uma obra exclusiva de Deus, depende só de Deus, e vai ser instantânea, imediata e definitiva, para sempre. Então aquele que começou é o mesmo que termina. Então a segunda fase da santificação da matéria do corpo também não depende da gente, é Deus purinho. Tudo bem até aqui? Eu quis só dar um panorama geral para vocês de como que acontece a santificação até o último dia. Como nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Tudo bem aqui? Funciona assim: fomos salvos, estamos sendo salvos, santificação da alma, do corpo, seremos salvos. Tudo bem? Funciona assim, até nos tornarmos a imagem de Jesus. Mas eu quero me deter hoje nessa aqui, a santificação da alma. Tudo bem? Posso apagar isso aqui? Está copiando, Silvio? Não, copiei. Eu acho que muitas coisas que a gente ouve na igreja, que as pessoas acreditam, é porque não entendem como funciona a salvação, né? Hoje a gente vai falar então da santificação da alma, ou cura da alma, como você quer. Como nós vimos, ela é processual, não é imediata, né? Essa santificação ela é processual, ela é gradativa, ela é construtiva, ela é experimental, a gente experimenta todo dia, e ela é sinérgica, porque a gente coopera com Deus nessa santificação. Então a gente vai agora se aprofundar um pouquinho mais. Então a santificação da alma, ela é um passo subsequente à salvação, que a gente chama de salvação, a regeneração, a justificação, ao novo nascimento. É um passo subsequente à santificação do Espírito. Para a gente falar da santificação da alma, a gente primeiro tem que definir o que é alma. Tem gente que pensa assim, a gente tem espírito, alma e corpo. Não. A gente é espírito, alma e corpo. A gente não tem, a gente é. Existe uma diferença bem grande. E o que é alma? Alma é domínio de existência. É eu saber quem eu sou. Quer ver um texto? Gênesis 2 e 7. E formou o Senhor Deus do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então você é uma alma vivente. Você não tem uma alma, você é a alma vivente. Isso é domínio de existência. O que significa? Significa que eu sei quem eu sou. Eu tenho uma identidade, a alma é uma identidade.
Então tem gente que discute o futuro, fala, no céu eu não vou saber quem sou, não vou saber quem fui. Se isso acontecer, significa que você não é uma alma, porque a alma dá domínio de existência. A alma, onde ela estiver, ela sabe quem é. Entende? Nós saberemos quem somos, da onde Deus nos tirou, com certeza. Entende? Não precisa nem procurar muito na Bíblia, é só entender que você é a alma, não é que você tem a alma. A alma é você. Então, a alma é domínio de existência. Então significa que se Deus curar a tua alma, Ele curou você. Se você estiver doente na alma, não é eu estou com a alma doente, não. Se você estiver com a alma doente, você está doente, porque você é a alma. Não dá para fugir muito disso, né? Tudo bem, gente? É aqui. Então, a alma é quem eu sou. Primeiro, identidade e temperamento. Cada um de nós é alguém individual, diferente do outro, e temos temperamentos diferentes. Não vou entrar nisso aqui, mas segundo a psicologia tem vários temperamentos: melancólico, fleumático, sanguíneo, fleumático, enfim. E nunca é puro, sempre é misturado, só que uma porcentagem mais de um do outro faz você ter um temperamento, um tempero. E o seu temperamento é que faz você reagir às vezes, ou você ser mais introvertido ou extrovertido. E Deus te fez assim, não tem nada de errado com isso. Vai te usar sendo extrovertido, sendo falastrando, sendo quieto. Ele vai te usar de acordo com o temperamento que Ele te fez, né? Você vai em 1 Coríntios 12, fala que muitos são os dons, muitos os ministérios e muitas as operações. O que é operação? Por exemplo, o meu ministério de ensino. Se tiver 5 pessoas aqui no ministério de ensino e cada um for ensinar sobre o mesmo tema, cada um vai usar uma didática e um jeito de passar para vocês, porque cada um de nós opera diferente. Isso é operação. Então tem muita operação. Tudo bem? É isso. Então a alma é isso, é identidade e temperamento. Então a alma é identidade, temperamento, as memórias conscientes, e aí começa a agregar coisa: memórias conscientes, memórias inconscientes, sentimentos, emoções, afetos, comportamentos, vontade e decisão. A alma funciona assim, ela tem janelas. Quais são as janelas da alma? São os seus sentidos naturais: olhos, ouvido, paladar, tato. Faltou um. Olfato. A tua alma, ela vai ser formatada, modelada, vai ser construída em cima do que você vê, em cima do que você ouve, do que você saboreia, do que você toca e do que você sente o cheiro. E esses sentidos aqui, ó, eles vão criar em você memórias ou lembranças. E essas memórias podem ser boas ou ruins. E as memórias podem ser conscientes ou inconscientes, mas estão lá, registradas lá, na sua caixa preta, que é a alma. Então o que acontece? Você morou no sítio na infância, aí lá sua avó fazia um doce de abóbora gostoso, e você lembra daquele tempo gostoso com a avó, a infância, lá da roça. Aí você está aqui na cidade, já está com 50 anos, temos aqui com mais de 60. Aí um dia você chega num lugar, come aquele doce de abóbora gostoso, e quando você está comendo, o que você lembra? Da avó, da roça, da infância. Ah, que coisa boa! Porque aquele sabor, aquele paladar te trouxe memória. Pode acontecer com o cheiro. O cara era apaixonado por uma mulher que usava um perfume lá, uma fragrância. A mulher foi embora, morreu. Ele passa na rua, encontra com uma mulher que sente o mesmo perfume. Na hora, liga um gatilho. Ele lembra da mulher por causa do perfume. Então, os nossos sentidos são janelas da alma. Os principais, é lógico que são os olhos e os ouvidos, mas todos os sentidos nos trazem memórias que podem ser conscientes ou inconscientes.
que às vezes uma criança tem traumas e sequelas que também ele não sabe por que ele tem, mas se você for estudar a infância dele, essas janelas absorveram algum tipo de violência que criou nele um trauma. Por que tem gente que tem medo de água, tem medo de gato, tem medo de cachorro? Sofreu algum susto, algum trauma, alguma sequela. Tudo bem? Então cria memórias. Você vê, às vezes você conversa com uma mulher casada, e aí a mulher fala assim, ó, eu estou casada há 10 anos, 15 anos, nunca consegui ter prazer com meu marido. Aí você vai conversar com a pessoa, você vê que a infância dela inteira a mãe falava para a filha, homem nenhum presta. Homem nenhum presta, homem é tudo igual, homem nenhum presta, tal. Cresceu no inconsciente dela a ideia que nenhum homem presta. E não adianta você falar, ó, tem homem que é de Deus, tem homem que é amoroso, tem homem que é nota 10. Não! O inconsciente dela criou uma memória, e essa memória acaba por trazer, como diz assim, um conceito, cria uma fortaleza na mente, e nenhum homem presta. Por isso que é muito difícil você traz uma pessoa para a igreja e fala assim, Deus é um pai amoroso. Se aquela pessoa nunca teve um pai amoroso, ou não teve um pai ausente, ou não teve pai, ou um pai violento, a pessoa não consegue ter uma referência de um Deus que é pai amoroso, porque não teve um pai amoroso. Você percebe que porque tem muita gente com a alma doente na igreja? Por causa da referência que ele tem, da bagagem que ele tem, da história que ele tem. E a gente tem que saber isso, porque aqui é um lugar para cura. Tudo bem? Então, as memórias, elas despertam em você emoções, que podem ser as mais variadas: saudade, amor, ira, ódio, raiva, vingança, pode ser boas ou más. As memórias ou as lembranças despertam em nós emoções. E o ser humano, ele é um ser influenciável. Então ele recebe a influência aqui, cria memórias, as memórias criam emoções, as emoções criam vontades, e as vontades viram decisões. E às vezes acontece todo esse processo aqui de maneira inconsciente. Às vezes você fala assim, por que fulano reage assim? Às vezes você fala uma coisa para uma pessoa, você é feio, você fala para uma pessoa, a pessoa leva na boa, está de boa, porque aquilo para ele não tem nenhum gatilho, que quando diz que ele é feio, ele fica revoltado. Ele está de boa, tem a alma curada, isso aí. Mas tem uma pessoa que às vezes tem um complexo muito grande. Se você chegar nele e falar, você é feio, pronto, você acabou o mundo dessa pessoa. Ele reage de um jeito diferente do outro, porque tem um histórico que faz com que ele reaja de um jeito ou de outro, de acordo com a circunstância. Entende isso, gente? E tem coisas que o homem não consegue resolver, só o Espírito Santo pode fazer. Então, o que o homem faz? Ele ajuda, mas é o Espírito Santo que faz. Você pode falar 1000 vezes para uma pessoa que ele é bonito. Se uma mulher tiver complexo de inferioridade, você pode falar para ela 1000 vezes que ela é bonita. Se não houver uma ação do Espírito Santo que convença ela que ela é uma filha amada de Deus, linda, nada muda, não consegue. Entende? Então a santificação da alma, o que é? É o governo do Espírito Santo, ou o governo de Deus, sair da esfera do Espírito e entrar aqui, ó, nas nossas memórias, nas nossas emoções, nas nossas vontades, para que então a gente tome decisões assertivas, de acordo com a vontade de Deus. O problema é que a alma é uma terra, funciona assim, ó. Tanto para coisa ruim como para coisa boa. A alma é uma terra. Por isso que a Bíblia fala assim: se você se irar, não deixe a ira se pôr à noite, né? Não deixe o sol se pôr
vá dormir em paz. Não durma irado. Sem perdoar. Tem gente que fala, porque se eu dormir assim, eu morrer, eu vou para o inferno. Não é isso. Existe uma razão. É que a alma da gente é uma terra. E todo sentimento que você recebe, toda memória é uma semente que cria raiz e raiva. Então funciona assim. Se você fica com raiva de uma pessoa e fica remoendo aquilo, a raiva, que é uma semente aqui, 2 dias depois remoendo, cria raiz. E a raiva vira ódio. Quanto mais essa raiz vai crescendo, o tanto que ela cresce para baixo é o tanto que ela cresce para cima. E vai dar um fruto chamado vingança. Entende? Funciona assim. Mas funciona do lado bom também. Você coloca uma semente da palavra de Deus aqui, ó. Ela cria raiz. E o fruto sempre é perdão. Essa semente, quem perdoa é sempre livre. Ele liberta o outro, ele está sempre livre. Ele nunca está preso ao outro. Porque quando você não perdoa uma pessoa, ele está preso a você. Você dorme com ele pensando, acorda com ele pensando, é o peso que você carrega. A semente da palavra trouxe perdão. É por isso que a Bíblia diz para você não deixar criar no seu coração raiz de... O que é uma raiz de amargura? A amargura é o seguinte: segunda-feira, Sandrinho, você foi trabalhar, furou o pneu da moto, ficou no veneno, foi lá arrumar a moto. Terça-feira, bateu o dedinho do pé na quina do sofá, quebrou o dedinho. Quarta-feira, o cachorro correu atrás de você na moto, mordeu sua canela. Vai acontecendo um monte de coisa. Quinta-feira você tem que ir na benzedeira. Vai acontecendo um monte de coisa. O que acontece? Você vai ficando amargo. E aí você tem a impressão assim: tudo de ruim que acontece só acontece comigo. Então Deus não está comigo, Deus me abandonou. Você vai se tornando uma pessoa amarga. Você sabe como é uma pessoa amarga? Uma pessoa amarga, ele está tão saturado, ele acha que tudo de ruim acontece com ele. Ó, se o pão de todo mundo com manteiga cair no chão, só o dele está com a manteiga virada para baixo. Então ele cria uma síndrome, que aquilo vai criando uma raiz. Que ele é um patinho feio que Deus não ama, que tudo de ruim só acontece com ele. Então essa pessoa se torna amarga, cria uma raiz de amargura. Então, uma pessoa amarga é ruim de conviver com uma pessoa amarga. Porque todo mundo acha uma coisa engraçada. Não sei que graça vocês viram isso. Vem no culto, sente a presença de Deus, não vi nada. E começa, e não é só essa inação. A pessoa parte para uma ação. Qual é a ação? Critica tudo, vê erro em tudo, nada está bom, ninguém é bom, porque ele está amargo. Uma pessoa amarga é ruim de conviver com a pessoa. Você não consegue agradar. Então, essa sementinha que vai ser colocada todo dia, a Bíblia alerta você, ó, não deixe essa raiz de amargura se proliferar na terra da tua alma, porque o que acontece? Quem sabe? Ela vai te roubar a graça de Deus, não é isso que diz em Hebreus? Não deixe que a raiz de amargura fique na tua alma, porque a graça de Deus vai embora. Você vai se sentir sem graça de Deus, desamparado. E você vai ter uma visão, uma percepção ruim, doentia. Então, a alma é uma terra. Você ensina uma criança a palavra desde pequenininho. É uma terra, está ali na mente, no coração. Quando ele crescer, ele pode ir para lá, pode vir para cá. Aquela semente está ali, filho. A Bíblia diz que está ali. A alma é uma terra que a gente semeia coisa boa e coisa ruim. E a gente aceita aquilo formar raízes ou não em nós.
processo que eu falei para vocês de memórias, sentimentos, emoções, é isso que faz a gente ter bloqueios. A nossa alma, quem a gente é, quando está doente, a gente é um doente que foge do remédio, que foge da cura. Então, em 2 Coríntios capítulo 10 e 4, diz que essas coisas, essas emoções, esses sentimentos, elas se constituem uma barreira, uma fortaleza é a palavra, contra a iluminação de Deus na nossa alma, na nossa mente, no nosso entendimento. Então está aqui assim, ó, 2 Coríntios 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruição de fortalezas, para anular sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando todo o entendimento, que o entendimento também está na alma, à obediência ou cativo a Cristo Jesus. Tudo bem? Aqui. Então diz que a nossa alma tem fortalezas, sofismas e altivez. O que é fortaleza? Sentimentos, emoções, vontades que confrontam, resistem a Deus, a palavra de Deus. A gente vai resistir, não é bem assim, Deus falou, mas não é bem assim, porque a gente não quer ser tocado naquela área que dói, né? Então a gente cria uma fortaleza. Outra coisa que também impede essa ação de Deus na nossa alma é o sofisma. Você sabe o que é o sofisma? Sofisma é uma mentira que parece verdade. E às vezes a pessoa frequenta uma igreja, um lugar, que ele aprende um sofisma na Bíblia. É uma mentira que parece verdade. Então ele age ali, naquela liturgia, naquele ritual, e acha que está sendo curado, quando não está, porque é um sofisma. Então eu vou dizer bem claramente para vocês o que é um sofisma. É a gente procurar a cura da alma, renegando o passado, declarando quebra de vínculo, quebra de maldição, papagaiada. A santificação da alma, ela é processual, ela é diária. Não é um ritual que você marca um dia, quebra tudo, fica livre de tudo. Quem que dera fosse isso. Então a pessoa vai numa sessão dessa e acha que está tudo resolvido. Não está. É processual. E vocês vão entender como que a gente faz isso todo dia. Não adianta ficar declarando, eu declaro, eu renego. Não muda nada. Você conhece gente que fez isso aí tudo, continua do mesmo jeito. Não muda, é um sofisma. Então o sofisma se levanta contra o verdadeiro conhecimento de Deus. Impede você de conhecer realmente a obra de Deus na tua alma. E por fim, destrói esses conceitos, esse sofisma, que impede de você ter a mente iluminada, uma mente cativa, submissa a Cristo. É isso que diz aí, tá? Altivez também. O que é altivez? Altivez é o seguinte: é você se fiar em você mesmo, ou seja, o meu conhecimento, a minha santificação pessoal, eu não faço isso, não faço aquilo. Então você se fia em você mesmo e fala, eu vou me curar assim. Você pode ajudar Deus, mas é Deus que cura. Ajudar é uma palavra errada, você coopera, é a parte sinérgica da santificação. Você se esforça, mas você sabe que mesmo no seu esforço você vai depender de graça de Deus para conseguir. Você vai cair, você vai falhar, não é? Tá? Então, a fortaleza também pode ser a altivez. Essa obra, como eu disse para vocês, não é um ritual de um dia. Está aqui, ó, ela é um abandono progressivo do pecado em direção a Deus, tendo como padrão a imagem de Cristo. Então você vai deixando de fazer coisas conforme o Espírito Santo vai iluminando o teu entendimento, a tua consciência, e você sente mal de fazer tal coisa, de agir de tal modo, de falar assim, enfim. O Espírito Santo te ilumina e você vai deixando de fazer. E como que você vai fazer isso? Fácil? Não! Essa terra aqui é uma terra dura. Por isso que a palavra de Deus é comparada com o arado. Sabe o que o arado faz? Pega aqueles torrões secos assim, sabe, Josias? E vai rasgando tudo.
não é uma coisa fácil. Como a turma fala, não, tu vai ficar aqui 5 minutos, eu vou pôr a mão na tua cabeça, repete comigo, eu renego isso. Ninguém. Tá bom. Não é assim não. Não é mesmo. É todo dia. Então, essa semente vai ter que ser regada todo dia, vai ter que ser cuidada todo dia. E como que a santificação da alma acontece de maneira sinérgica? Deus e o homem junto. Diz que é uma luta, que o Espírito milita contra a nossa natureza. Vai ter uma briga, sabe? Você sabe que a santificação está acontecendo na tua alma quando tem conflito. Se você peca e nada te acusa, a salvação não está operando em você. A santificação da alma não está operando, logo significa que a santificação do Espírito não existiu ainda. Entende? Quando o cidadão recebeu a santificação do Espírito e o governo do Espírito Santo desce para a dimensão da alma, o Espírito Santo começa a te incomodar, vai ter um conflito. Poxa, o apóstolo Paulo fala desse conflito. Poxa, miserável homem que sou. O que eu quero fazer, ou seja, está na alma, vontade. O que eu quero fazer tem hora que eu não consigo, eu falo. Mas o que eu não quero, eu estou sempre escorregando, sempre caindo, porque tem um conflito. Mas aquilo é um conflito saudável. É uma evidência da santificação da alma. Quando não tem conflito, eu sempre dou um exemplo da porca e da ovelha. O que acontece? Ovelha é ovelha, porca é porca. São duas coisas diferentes, certo ou não? Natureza diferente. Aí você vai ver uma lama lá. Está os dois na mesma lama. A ovelha e a porca. Está ali. Estão no mesmo pecado. Entendeu? Qual é a diferença então? É que a porca, aquele é o ambiente dela. Ela está chafurdando naquela lama, é um parque de diversão. Uma maravilha. Rola para cá, a lama é uma delícia. A ovelha está na mesma lama, mas ela está chorando ali. Sabe por quê? Porque aquela sujeira toda, aquela coisa, viola a natureza dela. O pecador, o ímpio, aquele que não está sendo santificado na alma, não tem esse conflito. Ele sai com 5 mulheres e conta para todo mundo de boca cheia, cheia de escura. Fui lá, tomei toda, saí carregada, saí com 5 mulheres, fiz aquilo, fiz aquilo, por quê? Ele está chafurdando aquela lama. Aquele que está sendo santificado na alma, às vezes caiu no pecado, regrediu de novo, numa coisa que aquilo faz um mal para ele. Enquanto ele não vai diante de Deus, se arrepende, aquilo pesa, porque aquilo viola a nova natureza, ele vai nascendo de novo, gerado de novo, regenerado. Entendeu? Tem um conflito. Quando não tem conflito, é evidência que não tem santificação nenhuma na alma. Então, a santificação da alma é marcada por conflito entre a lei do Espírito e a lei da carne, a lei da natureza caída do homem, corrompida do homem. Então, é marcada por conflito. E eu quero terminar, para não me avançar muito, dizendo que a santificação da alma, ela não é deixar de fazer alguma coisa. Tem alguém que fala assim: eu estou me santificando. O que você está fazendo? Ah, deixei de fumar, deixei de tomar café, deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo. Legal. Tem tanta gente que não está se santificando e faz isso. Santificação não é isso. Santificação não é deixar de fazer coisas ou tirar coisas da sua vida, simplesmente se abster de coisas. Porque os ímpios também fazem. O que é santificação? Não é simplesmente se separar de algo, mas é separar-se para algo. Na alma, aqui é uma terra, certo? Posso apagar isso aqui? Qual é a obra que o Espírito Santo faz aqui, ó, nessa terra que é a alma? Tem uma terra arada, tal. Aqui tinha uma raiz de amargura. O que o Espírito Santo faz? Ele pega e tira essa raiz de amargura. Só que ele não deixa a terra sem nada. Imediatamente ele põe alguma coisa. A nossa alma não pode ficar neutra. Estou entendendo? Lembra do povo saindo do Egito? Salvação. Saiu do Egito, debaixo do poder de Faraó. Salvação. Estão no deserto, indo para Canaã. Libertação da alma.
Então, em determinado momento da caminhada, naqueles 40 anos, eles tinham vontade de voltar para trás de novo para o Egito. Eles lembravam dos pepinos, da cebola, dos túmulos, das lápides bonitas escrito lá no Egito. Quero morrer lá, porque lá vai ter uma lápide, lá tem pepino, lá tem cebola. Então, vez por outra, eles vacilavam e queriam voltar. Ao longo do caminho, qual foi o trabalho de Deus na alma desse povo? Foi tirando eles tinham saído do Egito, mas o Egito não tinha saído de dentro deles. A salvação acontece a mesma coisa. O camarada veio lá do mundo, entrou aqui dentro. Ele foi tirado do mundo, mas ele veio ainda com o mundo dentro dele. A cura da alma é o mundo sair dentro dele, é o Egito sair dentro dele. E é um processo. O povo de Israel foi 40 anos. E só entraram na terra quando todos os gigantes morreram no deserto. Os gigantes são essas fortalezas da alma que eu falei para vocês. Então assim, e cada um tem um processo. Tem gente que saiu do mundo, em um ano parece que não tem nada de mundo mais dentro dele. Mas tem gente que vai demorar 5 anos, 10 anos. O que faz a diferença? A gente vai descobrir no final. Não é que ele não está acontecendo nada, é um processo. Só que ele está num processo mais... É por isso que às vezes você fala, poxa, fulano tem 3 anos de crente, que maturidade, como cresceu na graça, no conhecimento de Deus. Tem gente com 10 anos, está parado no mesmo nível. Está num processo, é um processo muito lento. Mas é um processo. Então, o Egito, a santificação da alma é o Egito saindo da pessoa. Né? Então, essa terra aqui funciona assim. O povo de Israel fez assim. Ao longo do deserto, Deus foi tirando as memórias do Egito, a vontade do Egito, as lembranças do Egito deles, e foi colocando neles um sonho, uma promessa. Então, o primeiro meio que Deus nos cura é tirando de nós uma lembrança e colocando em nós uma promessa. Começa a cura assim. Isso é processual. Então foi tirando deles a vontade do Egito, de voltar para o Egito, e colocando neles um sonho de uma terra muito melhor que o Egito, que tinha leite, mel e cacho de uva grande. Então, da metade do percurso para lá, eles não falavam mais do Egito, eles falavam da Nova Canaã, porque foi tirada uma coisa e foi sendo colocado outra. A cura da alma funciona assim: Deus vai tirando uma coisa e colocando outra. Não fica um espaço vago, entendeu? Deus vai tirando uma coisa e colocando outra. Então, a gente vai para esse último conceito de santificação da alma, que é a troca de vestimenta. É uma substituição. Santificação da alma é Deus substituir uma coisa por outra. Então, eu dou um exemplo para vocês bem grosseiro na aula passada. Vou jejuar. O que é jejuar? Deixar de comer alguma coisa, só. Isso não é jejum, isso não é santificação. Os ímpios também fazem dieta. Se você só fizer uma coisa e nada entrar no lugar daquilo que você tirou, é só uma dieta, não é santificação. A santificação é o seguinte: hoje eu vou me separar, vou diminuir a alimentação, vou mortificar um pouco o meu corpo físico, alimentar mais minha alma, meu espírito. Então eu vou fazer jejum, tirar alguma coisa e pôr outra. O que eu vou pôr? Oração. Por isso que jejum anda com oração. Você diminui o que a alma, o corpo quer, menos TV, menos comida, menos tudo, e vai fortalecer no relacionamento pela oração, pela leitura da palavra, pela meditação da palavra. Não adianta você se abster de uma coisa e não pôr outra no lugar. Então a gente se santifica, não é só se separando de algo, mas é se separando para algo. Entendeu? Não adianta eu me apartar da comida e me apartar para Deus. Me aparto da comida para me apartar para Deus. Me separo de algo para me separar para Deus. Tá? Então isso é santificação. Então veja aqui, ó. É uma substituição, que a gente chama de troca de vestimenta na mente. É assim que Paulo fala, está lá em Efésios 4, 22 a 32, que diz assim: quanto ao trato passado,
renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem. Então você se despoja do velho homem, das velhas vontades, e se reveste do novo homem. Troca um pelo outro. E como faz isso? Então você deixa a mentira. Olha como que funciona. Deixa de mentir. Tá bom deixar de mentir? Não. Deixa a mentira e fale a... Porque você pode não mentir, mas pode continuar se omitindo. Você está entendendo? Essa neutralidade. Eu sei a verdade. Não vou mentir, mas vou ficar na minha, quietinho. Não vou mentir, mas vou me omitir. Omissão é pecado. É velho homem. É roupa velha. Não basta não mentir. Se você sabe a verdade, diga a verdade. Você não pode sumir. Então não tem essa neutralidade. Você tem que tirar uma coisa e pôr outra. Tem outro texto que fala assim: deixar de fazer o mal e praticar o... Você tem que colocar algo no lugar nessa terra aqui. Isso é a santificação da alma. Então vamos lá. Deixar a mentira e falar a verdade cada um ao próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aí continua falando: aquele que furte, que furtava, não furte mais. Não basta não furtar mais. Agora você tem que ganhar as suas coisas trabalhando. Está escrito aí. Quem furtava, agora trabalha. Percebe? É tão sutil, mas está aqui. Fazendo com as mãos o que é bom, porque com as mãos você furtava, fazia o mal. Para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da sua boca a palavra torpe. Então não basta não falar palavrão, ou palavra feia, ou torpe. Não basta não falar, ficar com a boca fechada. Mas agora você tem que falar e promover edificação. E as pessoas têm que ouvir que você tem coisa boa para dizer. Né? Não entristeçais o Espírito Santo, do qual estáis selados para o dia da redenção. E aí começa a dizer uma série de coisas aqui, ó. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tirados dentre vós. E aí coloca o que no lugar? Então agora vocês serão benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Percebe? Que é uma substituição. Você tira uma coisa e tem que pôr outra. Não basta simplesmente tirar uma coisa, senão não é santificação. Tudo bem? E como que acontece toda essa santificação que você coopera com Deus? É você ouvindo a palavra, meditando na palavra, recebendo a palavra, porque a matéria-prima do Espírito Santo, que começou uma obra no teu espírito, está na tua alma e vai fazer no corpo. Qual é a matéria-prima do Espírito Santo? Lá, ele trabalha com a palavra. Está aqui, ó. É através da palavra que você vai ser santificado. 1 de Pedro 1,22. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. Obedecendo a palavra, que é a verdade. E aí Tiago 1,21 fala assim: por isso, rejeitando toda imundície. Então você rejeita, ó, tira algo. E acúmulo de maldade. Então você vai rejeitando a justiça, a imundícia, toda maldade. Algumas Bíblias dizem superfluidade, né, de males, que é excesso de maldade, aquilo que está demais em você. Então você vai rejeitar isso, tirar isso e vai receber o quê? Com mansidão a palavra em vós, hein? Então a palavra vai ser enxertada em você e você vai receber. Qual é a atuação sinérgica aqui? A palavra está sendo exposta a você e você receber com mansidão, acolher a palavra, sem resistência à palavra. É a tua parte. Tudo bem? Por que então que tem gente que nesse processo da santificação da alma, uns são mais rápidos, essa cura, e outros muito mais lentos? É o quanto você dá importância para essa palavra. É o quanto você busca nessa palavra. É a tua parte, a parte da tua responsabilidade. O quanto você se debruça e recebe com mansidão essa palavra para te livrar de prisões emocionais, sentimentais, essa troca de veste na mente, na alma, na visão.
santificação da alma não é um ritual que alguém um dia marca uma sessão e alguém fica declarando coisa, não. A Bíblia diz para você meditar na palavra todo dia, remoer a palavra todo dia, ser regado pela palavra todo dia. Então o Espírito Santo começa com essas sementes a fazer coisas maravilhosas dentro de você. E quando você vê, você está sendo transformado por essa palavra. O que nos cura é a palavra de Deus. O salmista já dizia: enviou-lhes a sua palavra e foram curados. A palavra de Deus nos cura. A gente quer ser curado na alma, nos nossos sentimentos, dessas coisas ruins que a gente carrega dentro, no nosso comportamento, na nossa vontade, que nos leva às nossas decisões. É o quanto a gente busca aqui, ó. Não tem nenhuma receita psicológica, porque aqui todas as promessas que eu disse para vocês aqui, ó, que Deus tira uma vontade, põe uma promessa, um sonho, uma esperança, está aqui. A palavra faz isso. Amém? Alguma dúvida? Podemos encerrar? Tá bom hoje, né? Foi proveitoso? Deu para entender? Hoje foi uma aula pesada, densa, né? Sim. Muito conteúdo para a gente, mas eu queria não deixar nenhuma dúvida, porque a gente vai, se Deus permitir,